simples, desde os mais simples até os mais complexos, né, que a gente às vezes acha que o INEP não possa cobrar, mas a gente vai conseguir ver tudo aqui. E o que eu queria para essa semana é que a gente, o meu tema, eu quero fazer durante a semana, eu vou avisar lá no grupo, para que a gente possa fazer a estação. Então, eu vou explicar o tema hoje, né, que vocês peguem, tirem dúvidas, e para a semana a gente vai entrar fora do dia de aula de vocês para a gente fazer a estação desse meu tema aqui. Uma estação bem legal, bem completa, e, assim, passo a passo para a gente entender certinho como ela é. Mas eu quero que vocês façam, certo? Então, vamos começar. Deixa eu só arrumar aqui minha tela. E a gente já inicia. Bom, então, como a gente acabei de falar, a gente vai falar sobre drenagem torácica, né? Então, é um tema que já caiu no INEP, né? A gente fazer o procedimento, como abordar o procedimento. E a gente vamos falar, abrir um pouquinho aqui falando sobre o pneumotórax, de fato, né? O que a gente vai fazer uma drenagem, ela pode ser por ar, né? A gente pode fazer drenagem de ar, que é o pneumotórax, ou de líquidos, né? Que a gente tem o empiema, tem o hemotórax, tem o derrame pleural, e serve para eles também. Mas falando de ar, né, do pneumotórax mesmo, a gente vai ter aí 4 tipos de pneumotórax, né? 4 etiologias. O espontâneo, que o espontâneo ele vai ter em relação ao primário e ao secundário. O paciente chega, a clínica do paciente vai ser o quê? Vai ser dispneia, vai ser tosse, dificuldade respiratória, dor torácica muito intensa, um paciente que está dessaturando, né? Um paciente que está tendo dificuldade, está tendo ortopneia, ao deitar ele tem muita dificuldade ao respirar. Então, o paciente que vai chegar com essa clínica, geralmente um paciente jovem, que não tem nenhuma comorbidade. Então, ele se encaixa o quê? Um paciente um pneumotórax espontâneo primário, né? Mas se a gente for mais a fundo na clínica desse paciente, esse paciente provavelmente ele é tabagista, é um paciente que já teve uma infecção pulmonar ali prévia, então a gente vai descobrindo ali que ela teve sim uma causa, né? Mas a causa dela não é uma doença em si, de fato, como um espontâneo secundário. Um paciente que tem tuberculose, por exemplo, ou um paciente que já tem uma doença ali, uma DPOC, um paciente que já tem uma condição pulmonar, um paciente que é asmático, né? Ele vai ter esse pneumotórax espontâneo, mas que é decorrente de uma doença que o paciente já tem. Então, espontâneo ele vai ser isso. Então, pneumotórax espontâneo, a gente tem um primário e um secundário. Ok, traumático, que é o mais comum. Aí a gente tem um traumático, né, que é penetrante ou não. O paciente levou ali uma facada, o paciente, né, sofreu um acidente de carro, um trauma contuso, bateu no volante, então ele sofreu aquele pneumotórax e foi traumático, né? Aí a gente vai aumentando ali, por exemplo, um traumático ele pode ou não ser hipertensivo, né? Geralmente um pneumotórax traumático por pressão, ele geralmente ele é hipertensivo. E os iatrogênicos, né, que nós médicos causamos em procedimentos, né, geralmente fazendo uma punção venosa, né, um acesso venoso central ali, ou uma biópsia pulmonar, gera, né, pode gerar esse pneumotórax ali iatrogênico. Então, a gente tem essas formas aí de apresentação do pneumotórax que a gente tem que saber por quê. Porque é através da nossa anamnese que a gente vai descobrir a causa do pneumotórax, para a gente, consequentemente, já fazer as condutas, né, de acordo do que é necessário ali. E aí a gente tem tamanhos de pneumotórax. Então, nem todo pneumotórax ele vai ser drenado, né? Então, se eu tenho um pneumotórax muito pequeno, muito pequenininho ali, então, às vezes, a gente só consegue ver, o paciente ele não tem nem sintomatologia. A gente só consegue ver mesmo na radiografia. Então, a gente não precisa drenar um pneumotórax como esse. Já um pneumotórax moderado a grave, o grave seria o quê? Um pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax que já está causando uma instabilidade hemodinâmica. Um pneumotórax que já está causando ali malefícios ao paciente, né? O paciente ele já está tendo, não está tendo abafamento de bulhas, é um paciente que a gente não consegue auscultar, uma ausculta pulmonar nele, é um paciente que já está tendo urgência jugular, então é um paciente que já está mais grave. Então, esses casos, a gente vai sim fazer a drenagem. Lembrar sempre que antes da drenagem, o que é mais rápido?
para o alívio desse paciente é uma punção. Então, a gente já faz direto ali a punção nesse paciente. Lembrando que hoje a gente pode fazer tanto no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular, quanto no quinto espaço intercostal na linha axilar anterior e média ali. Então, a gente pode fazer nesses dois pontos, né? Esse pneumotórax, a punção de alívio, melhor dizendo. A gente pode fazer essa punção de alívio nesses dois locais ali, segundo o novo protocolo. E a gente fez a punção, esse paciente, ele teve uma melhora, né? A gente vai fazer a drenagem, né? Só que a gente vai fazer a drenagem com mais calma, com mais tempo, com cautela com esse paciente. Agora, se a gente faz essa punção e esse paciente, ele não melhora, né? A gente tem que fazer uma drenagem ali de imediato, de urgência. Então, já vai ser tornar uma conduta, né, de urgência para esse paciente. Ok, então a gente falou aqui basicamente de todos os pneumotórax, né, em relação à sua etiologia e o seu tamanho, né, a classificação ali entre leve, moderado e grave. Basicamente isso, lembrando que em relação aos outros, né, se tiver outro líquido em relação a epiema, a sangramento, ao derrame pleural, a gente também vai fazer a drenagem. Eu vou falar um pouquinho mais na frente como é feita a drenagem, que, de fato, é o mesmo local, o mesmo procedimento, só muda mesmo aonde a gente vai introduzir o nosso dreno. Certo? Os materiais, assim como lá na drenagem de abscesso, eles são basicamente o mesmo. Então, assim, se vocês pegarem, por exemplo, fazer uma listinha de todos os materiais, no geral, para a gente fazer qualquer procedimento, eles vão ser os mesmos. Eu sempre vou precisar de uma lidocaína, porque eu vou precisar fazer de uma incisão, então eu preciso de um anestésico. Então, são coisas que a gente tem que ter na nossa cabeça, até mesmo para uma situação que a gente não saiba conduzir, a gente lembrar dos materiais. São os materiais básicos, a gente não precisa ficar mirabolando, pensando muitas coisas, para a gente já saber o que eu vou precisar usar para fazer esse procedimento. Então, eu vou fazer um procedimento invasivo. Uma drenagem torácica é um procedimento invasivo, onde vai ter o quê? Um corpo estranho ali no paciente, né? Que vai ser o dreno. Então, eu preciso fazer uma asepsia. Então, eu vou colocar um corpo estranho dentro do corpo do paciente. Então, aquela área, ela precisa estar asséptica, ela precisa estar sem bactéria nenhuma. Então, eu vou usar o quê? Como a gente sempre usa, iodopovidina ou a clorexidina, é o que eu vou solicitar. A lidocaína para a gente fazer a anestesia desse paciente. Eu vou solicitar um campo estéreo. Então, se eu vou fazer algo estéreo, eu preciso de tudo muito estéreo, né? As pinças hemostáticas, a Kelly curva, né? A Kelly reta. Então, essas pinças também, elas vão nos ajudar no procedimento. Bisturi, a gente vai precisar do bisturi completo, né? A lâmina e o bisturi em si. Então, a gente vai precisar dele completo ali. Gás estéreo também precisa ser, porque a gente vai fazer o curativo oclusivo. O dreno pode ser entre o 24 e o 28. Em algumas literaturas conta até o 32. Mas lembra do 24 e do 28, número 24 e 28, para fazer a drenagem. Fio de sutura nylon, para quê? Para a gente fazer a fixação do dreno, né, no corpo do paciente. Então, a gente vai precisar fazer essa fixação para o dreno não ficar solto ali, né, e ter possivelmente sair, causar alguma complicação ou penetrar no paciente, né, porque a gente vai fazer essa drenagem entre as pleuras. Então, a gente precisa que esse tubo ele fique fixo, né, esse dreno ele fique fixo. Luva estéreo, a gente vai fazer o procedimento estéreo mais uma vez, então eu preciso de luvas, né? Agulhas, seringas, para quê? Para a gente fazer anestesia nesse paciente. E o aparelho de drenagem com vedação, a gente pode falar também o sistema em selo d'água, né? Que também é chamado. Ou em vedação em água e tubo de conexão. Das duas formas também é considerado. Solicitamos os materiais. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar fazer o procedimento. E como todo procedimento, a gente precisa o quê? Do consentimento do paciente. Então, eu vou solicitar o consentimento do paciente, né? Eu vou explicar ao meu paciente o procedimento e vou pedir o consentimento. Tudo bem? O paciente, geralmente, ele pode estar ali falando com você, o paciente, geralmente, ele não vai estar 100% estável, né? Hemodinamicamente, porque ele vai estar com dificuldade de ar, mas igual você precisa explicar para ele o procedimento. Explicou para ele o procedimento, a gente vai precisar fazer uma punção de alívio de primeiro momento e logo em seguida a gente vai realizar uma drenagem torácica, certo? Vai ser aqui na sua lateral do seu tórax, né, no quinto espaço intercostal.
e a gente vai precisar colocar um tubo dentro para esse ar sair, ou se for um líquido, para esse líquido sair. Então, a gente vai sempre explicar como a gente vai fazer. O senhor me permite? E ele vai falar, ok, permito. Né? E aí a gente vai começar lá. Então, esse é o nosso, já é o nosso procedimento. Nosso procedimento é o quê? Explicar para o paciente, obter o consentimento dele e, em seguida, a gente fazer a posição do paciente. Então, solicito que o meu paciente se deite em decúbito dorsal, com o braço do lado afetado para cima, elevado, então acima da cabeça. Então, se for do lado direito, eu vou solicitar que ele eleve o braço acima da cabeça para o lado direito, e se for o esquerdo, da mesma forma. Então, eu vou especificar para ele como ele vai ficar. Então, posição em decúbito lateral, com o lado afetado do braço, o membro superior para cima da cabeça. Então, elevado acima da cabeça. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Asepsia. Então, antes da gente iniciar qualquer outra coisa, a gente vai fazer a asepsia local. Então, se eu já sei que é no quinto espaço intercostal, então eu irei fazer a asepsia no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e média, né? Irei fazer a asepsia local. Logo em seguida, eu colocarei o meu campo estéreo e irei fazer o quê? Anestesia. E a anestesia, a gente vai fazer uma anestesia superficial e profunda. Por quê? Porque a gente vai fazer uma abertura. Então, se a gente vai fazer uma incisão e a gente vai fazer uma abertura, aqui como está na imagem aqui, ó, para vocês, a gente vai fazer uma abertura do lado exterior para o lado interior para colocar esse tubo, a gente precisa fazer essa anestesia mais profunda. E essa anestesia, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar a pele, ela vai pegar o subcutâneo, ela vai pegar o periósteo e a pleura. Então, ela vai pegar a musculatura toda ali até chegar na pleura. A gente vai fazendo primeiro por partes, né? A gente faz a pele, aí a gente introduz mais o subcutâneo, introduz mais na musculatura, né? Até a gente ver ali que chegou, depois da musculatura, a gente finaliza, porque a gente vai fazendo incisões ali. Então, beleza. A gente já fez a asepsia, já colocamos o campo estéreo no paciente, já fizemos a anestesia local, e agora a gente vai para onde? Para a incisão. A incisão, a gente não precisa fazer uma incisão muito grande, então de 2 a 3 centímetros ali é o suficiente para introduzir esse tubo. Fizemos a incisão até a musculatura, né? Fizemos a incisão até a musculatura ali, que é o suficiente, a gente vai o quê? A gente pega a pinça. Então, a gente vai fazer a dissecção romba, que é com a pinça. A gente vai pegar a pinça, né? Pode ser a Kelly, curva, ou pode ser a hemostática ali, e a gente vai fazendo uma dissecção romba, que é justamente isso. A gente vai introduzir a pinça e vai fazendo a abertura com a pinça, não com bisturi completo. Por quê? Porque a gente tem uma pleura ali, né? Tem a pleura parietal, a pleura visceral, então a gente tem que ir fazendo ali com essa dissecção, por isso que ela é chamada de romba, porque ela é feita com a pinça. Então, depois que terminamos de fazer essa dissecção romba, a gente está mais próximo da pleura. Então, visualizamos a pleura ou sentimos, né? Porque a gente sente a pressão, a resistência, né? Perdeu a resistência muscular. Quando perde essa resistência muscular, né, que é um pouco mais forte ali, a gente já sabe que a gente está próximo à pleura. Então, como a gente está próximo à pleura, a gente faz o que? A exploração com o dedo, exploração digital. Né? Então, a gente vai fazendo a exploração digital para a gente chegar até a pleura, né? Para a gente fazer a abertura dessa pleura. Então, com a exploração digital. E também fazendo nas laterais, fazendo toda ao redor dessa incisão que a gente fez, porque às vezes esse paciente tem aderências, né? Esse paciente pode ter aderências. Então, ela tem uma resistência maior, né? Na hora de inserir o tubo ali. Então, a gente vai fazendo essa dissecção com o dedo ali, essa exploração, para a gente confirmar se está ali na cavidade pleural, se está tudo certo. Ok, fizemos tudo isso, fizemos a incisão, fizemos a dissecção ali, fizemos a introdução digital do dedo, né? Procurando ali a pleura, né? E daí a gente fez isso, a gente vai fazer o que agora? O dreno. Então, eu vou introduzir o meu dreno. E esse dreno, ele é introduzido, pinçado na hemostática, porque o dreno, né, ele é 24 a 28, é um dreno grande, consideravelmente, né? Então, a gente precisa achatar ele com a pinça para fazer a introdução. E a introdução dele é feita para cima. Então, lembrar que o ar, a gente vai fazer a introdução do dreno para cima. Essa vai ser a única diferença. E se for líquido, sangue, IPEMA, qualquer outra coisa, a gente vai fazer para baixo. Porque a gente precisa fazer a aspiração desse sangue, porque em relação
a pressão, né? Então, o ar, ele sobe e o líquido, ele desce. Então, a gente vai precisar colocar o dreno para baixo. Agora, falando do pneumotórax, a gente vai colocar ele para cima, então, superior e posterior. Essa vai ser a forma que a gente vai falar. Irei introduzir o meu dreno com a pinça Kelly ou a pinça hemostática na posição superior e posterior, porque eu preciso entrar ele. Eu acho que eu tenho aqui uma imagem, vamos colocar aqui para vocês verem. Eu preciso entrar ele aqui, ó, na E. Eu preciso entrar ele para cima e posterior, né? Eu não posso colocar ele aqui, ó, em relação para frente, porque para frente eu tenho a minha pleura parietal. Vocês estão conseguindo ver o meu mouse? Eu tenho a minha pleura parietal e tenho o meu pulmão. Então, eu não posso introduzir ele para frente, né? A gente introduz ele para cima, então, superior e posterior. Essa vai ser o meu comando em relação à introdução do tubo. Ok, conectei o meu tubo, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir o meu tubo, agora eu vou conectar o meu tubo no sistema de selo d'água, né? Então, vou fazer a introdução dele, vou fixar, a gente faz um ponto chamado ou nó de bailarina ou ponto em U, né? Que vai ser a fixação com nylon do tubo no paciente, né? A gente fixa, depois de fixado, a gente faz um curativo oclusivo com gás estéreo, esparadrapo, deixa ali ele bem protegido, né? E a gente vai fazendo o controle ali. E aí, para o controle, a gente faz, se for líquido, a gente vai fazer o controle, né? Vendo o débito que está tendo ali em relação ao líquido que está saindo. E a gente também tem que fazer o controle radiológico. O controle radiológico para ver se o tubo está na posição correta, né? Para esse paciente ele não ter nenhuma complicação. Ok. Esse aqui seria o passo a passo do procedimento. E aqui está a imagem do que eu acabei de falar. A gente inicia com anestesia é um ângulo de 90 graus, a gente vai fazendo a anestesia primeiro na pele, subcutâneo, muscular, até chegar ali na pleura. Então, a gente vai fazendo uma anestesia bem profunda na região que a gente vai fazer essa incisão, se é de 2 a 3 centímetros, então é ali que a gente vai fazer. Lembrar que tanto a anestesia quanto a incisão, ela é feita no borde superior da costela inferior, por conta dos feixes de His, né? Então, a gente não pode fazer ela em outra região, no caso, na parte inferior. A gente faz na parte superior da costela inferior. Então, sempre na parte de cima da costela abaixo, então da quinta costela. Aí a gente vai fazer a incisão no mesmo local que a gente fez a anestesia, a dissecção com a pinça, né? E a exploração digital. Fizemos a exploração digital, conseguimos ver que tá ali livre nessa cavidade. Chegamos ali na pleura, aí a gente insere o tubo entre a pleura parietal e a pleura visceral para pegar esse ar, e o paciente já na primeira hora que a gente faz a introdução do tubo, coloca no selo d'água, que é para a gente ver se realmente está saindo o ar ali, esse paciente ele já tem uma melhora clínica muito grande, ele já começa a saturação dele melhorar, ele começa a ter uma respiração melhor, principalmente quando a gente fala de um pneumotórax hipertensivo, onde o paciente tem desvio da traqueia, onde o paciente está hemodinamicamente muito instável, né? Então, um paciente que está bem mal, um paciente que está sendo comprimido, todo o mediastino, o paciente que tem um desvio mediastinal ali, está sendo comprimido. Então, esse paciente ele está tendo dificuldade não só respiratória, né? Mas como circulatória ali. Daí, falando em complicações, então, assim, pensando, né, o que o pneumotórax, ele não tem contraindicações, né? A gente não tem contraindicações de fato para fazer um pneumotórax, mas a gente tem que ter cuidado, assim como qualquer outro procedimento, assim como um acesso venoso central, que a gente pode gerar uma complicação com o pneumotórax, aqui também a gente pode gerar algumas complicações, como a própria lesão pulmonar. Então, a gente pode fazer uma introdução de tubo errado e fazer uma introdução no pulmão, né? Então, a gente tem essa complicação, enfisema subcutâneo pulmonar também, a gente pode fazer a malposição desse tubo, né, e ter essas lesões aí, né? Esse paciente pode ter infecção, porque a gente está levando algo de fora para dentro, então ele pode vir cursar com uma infecção, e a dor, né, também, que não seria uma complicação, mas seria algo que seria comum ali no paciente, mesmo com anestesia, ele pode sentir essa dor,
e sangramento também em relação ao procedimento ali que é invasivo, né? Então, assim, separando tudo o que a gente precisa saber, o que a gente precisa saber para uma questão de pneumotórax e drenagem. É uma questão que já caiu, pode cair como ABCD do trauma. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa iniciar o A, saiu do A. A gente não tem nada, a gente vai para o B. Então, a gente encontrou o pneumotórax hipertensivo no B. O que a gente faz? A gente trata, a gente resolve o nosso pneumotórax e depois a gente vai para o C. Sempre lembrar disso. Então, todo trauma, a gente tem que fazer a BCDE, tá? A gente tem que fazer a BCDE porque ele nos guia e deixa, aí pontua e acaba sendo muito mais fácil pra gente, porque a gente faz uma sequência. Então, tudo que é sequência se torna mais fácil para o nosso cérebro, tá? Então, seria uma estação muito boa se viesse pra gente, né, de pneumotórax aí, fazendo uma drenagem, agora que teve algumas atualizações aí no ATLS. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico rápido, né? Então, os pontos que a gente tem que ter para a prova. Diagnóstico rápido, né? A gente tem que fazer uma anamnese boa desse paciente para a gente já descobrir qual foi a causa desse pneumotórax, né? Se foi iatrogênico, se foi um pneumotórax espontâneo, se foi e qual espontâneo, né? Se é um paciente mais jovem, se é um paciente que não tem comorbidade, ou é um paciente que tem alguma comorbidade. Então, sempre pensar nisso. O pneumotórax hipertensivo, que é um pneumotórax grave, um pneumotórax que leva à morte muito rápido, então a gente precisa agir muito rápido frente ao pneumotórax. Eu nunca vou pegar um pneumotórax hipertensivo e fazer um raio-x para descobrir que meu pneumotórax é hipertensivo, porque eu estou dificultando a minha conduta ali à frente ao meu paciente, né? O paciente ele pode correr o risco de morrer na sala ali de raio-x. Então, sempre pneumotórax hipertensivo, a gente faz a punção de alívio, o nome já diz, se é uma punção de alívio, ele não vai resolver o pneumotórax, ele vai aliviar aquela pressão que o paciente está sentindo ali, aquela pressão que aquele ar está causando no mediastino do paciente. Mas depois eu vou fazer sim ou sim a drenagem torácica. Então, mesmo que na minha estação uma punção de alívio mostre uma melhora clínica do meu paciente, eu sempre vou indicar a drenagem torácica, ok? Beleza. A técnica a gente tem que fazê-la correta, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer uma drenagem. Ai, perdão. Não, pensei que era mensagem. A gente entrando aqui. Ok. Então, a gente precisa fazer uma drenagem que seja eficiente, né, eficaz para esse paciente, para esse ar sair, esse paciente voltar, e tem sempre os riscos, né, ali, aquelas complicações que falamos, então, especificar para o paciente também. E esse paciente, mesmo depois de drenado, ele pode voltar com ter esses pneumotórax de repetição, e aí a gente já manda para quem é de direito, que é a cirurgia. Então, lembrar, pneumotórax hipertensivo, agulha primeiro, drenagem depois. Agulha primeiro ou tubo depois. Então, sempre colocar isso na cabeça. Técnica adequada, então, a gente sempre tem que lembrar, ao explicar a técnica para o paciente, ou a verbalizar a técnica, né, para o nosso chefe de estação, para a nossa câmera ali, que a gente vai funcionar no quarto a quinto espaço intercostal, sempre na costilha, não, ia falar costila, na costela superior aliás, no borde superior da costela inferior, certo? Então, sempre vai ser isso. A gente vai fazer essa verbalização para eles saberem que a gente sabe que ali tem um feixe-ris, né? Tem as artérias, veia e nervo, e que a gente não pode lesionar. E a monitorização a gente vai fazer radiografia para a gente saber como que tá. Se for líquido, a gente faz a monitorização através do líquido ali que está saindo, né, acompanhamento ali, e sempre lembrar que a gente também vai fazer os sinais vitais. O paciente vai ficar internado, a gente até esse paciente melhorar, voltar à saturação, tudo ocorrer bem. A gente só vai mandar esse paciente para casa quando cessar todo esse A ou se for uma drenagem por líquido também. E orientar o paciente sobre os sinais de recorrência, né, principalmente se for um pneumotórax espontâneo. Então, a gente tem que explicar, se o paciente é tabagista, a gente explicar que a causa provavelmente, seria o uso do tabaco, e explicar para ele que ele precisa parar, né? Se for um trauma, lógico, a gente também tem que explicar para ele que ele pode acontecer, pelo fato do trauma ter acontecido, ele pode ter um pneumotórax espontâneo.
né, que seria secundário já. E importância do segmento médico, né? Então, esses são os pontos para a nossa prova prática em relação à drenagem de tórax. Alguém tem algo a dizer em relação, perguntar? Bora lá conversar sobre drenagem de tórax. É um ponto, eu acho assim que é simples a drenagem de tórax, né? Assim também como o abscesso. Eu acredito, eu acho que a drenagem de abscesso ela é menos, tem menos passos a passo do que uma drenagem de, aliás, a drenagem de tórax tem menos passos do que a drenagem de abscesso, porque ele é um pouquinho maior, né? Tem um pouquinho mais de materiais também, a drenagem de abscesso em relação à de tórax. E é um tema que poderia vir muito bem em trauma para a gente, né? Então, assim, pensando em cirurgia ali em trauma, podendo vir no ABCDE, né? Que seria muito bom, uma estação muito legal. E eu quero fazer essa estação com vocês, mas como hoje nós temos 4 temas, né? Para não ficar muito puxado, hoje é sábado, a galera quer curtir um pouco, eu vou chamar vocês essa semana, tá? Quem tiver disponível aí para a gente entrar e fazer uma estação. A estação tá muito legal, eu já fiz ela, tá? Já criei ela para vocês aqui, é uma estação muito boa. E a gente vai fazer do Revalide Fácil mesmo, tá? Essa estação, a gente não vai usar o PEP para a gente treinar. Uma estação bem legal, certo? Alguém que falou alguma coisa? Tem dúvidas? Monique, Lilian, deixa eu ver quem mais está. Tá Juliana, tudo certo, doutora. tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Brisa. É um tema legal, né, gente? É um tema legal. Eu acho, assim, que a TLS, às vezes a gente tem medo, né, assim, porque tem o protocolo a ser seguido, mas é um tema que, se treinado, se revisado bem, a gente pega muito bem. E é um tema, assim, se cair, a gente tem que agradecer, eu acho. Que se cair, a gente tem que agradecer. Porque, assim, não tem muito o que fugir. Então, o INEP, ele não pode inventar muita coisa, porque tem um protocolo, ele tem que seguir o protocolo, entendeu? Então, tem ali certinho. Então, ele não pode inventar coisa do além. A gente seguiu o protocolo, a gente fecha a estação. A galera tá calada, Aura. O pessoal tá descansando pós-feriado aí, né? Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Verônica aí deu um baita tema, né, pro INEP, e a gente sabe que o INEP adora pneumotórax, né, hipertensivo aí, adora trauma. Já faz um tempinho, né, se eu não me engano, 2 edições que não caiu nada de trauma. Então, assim, gente, prepara para o XABCDE, prepara para os procedimentos do pós-trauma, né, porque é um tema que é muito importante para a nossa prova. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês o tema que eu vou dar hoje. Vamos ver. Vocês me avisem aí se apareceu. Acho que agora foi. Tá dando para ver? Sim, Áureo, tá dando para ver. Sim. Beleza, deixa eu só. Deixa eu ver cá. Pronto. Bora lá, então. O meu tema de hoje, que eu decidi trazer para vocês, é um tema que está muito em alta, né? Em relação aqui às manobras de desengasgo, né? Da obstrução de vias aéreas superiores ali por corpo estranho. Por que que eu acho que esse é um tema muito importante, além dele estar em alta, né? Esse é um tema, gente, que dá para fazer, né? Uma estação ali que não vai gastar nem 10 minutos para fazer. É uma coisa super necessária, né? E o INEP, ele já trouxe ingestão por corpo estranho, mas até hoje não veio obstrução de vias aéreas, tá? Como ele já veio ali, né, se eu não me engano foi em 2022, se eu não me engano, uma estação de ingestão, né, de uma pilha de bateria por carrinho, né? Por que que não agora vem, né, uma obstrução de vias aéreas? Porque, assim, se fosse para acreditar em alguma das duas para vir, eu pensaria na manobra de desengasgo, tá? Porque a outra não tem mais o que ele cobrar. Tudo que tinha para cobrar, né, de ingestão de corpo estranho ali, ele cobraria, né? Que foi a parte mais complexa do manejo, né, da questão da endoscopia, né, para poder fazer ali numa necessidade de emergência, né?
Então, assim, porque se não viesse dessa forma a ingestão, ela teria que vir o quê? Aguardar e acompanhar por radiografia, né, o objeto ali descer pelo trato gastrointestinal, o que não seria, né, viável para uma estação. Então, assim, o cenário melhor para vir numa estação já veio, e eu acredito que não venha repetir aquele tema em específico, tá? Então, por isso que eu aposto realmente no Ovasc aqui. E quando a gente está falando de Ovasc, gente, a gente tem que classificar ele, tá? Por exemplo, assim, o paciente chegou, ele falou, né, ou a mãe relatou que ele está com sinais, né, e sintomas de obstrução de vias aéreas superiores, provavelmente por ingestão, por causa de algum objeto, né, de algum corpo estranho, a gente tem que saber classificar. Por quê? Porque dependendo da classificação que vai me ter realmente um manejo específico, tá? Não é todo mundo que eu vou fazer a manobra de Heimlich, não, tá? Então, primeira coisa é eu identificar clinicamente como que aquela obstrução está partindo ali na clínica do meu paciente, tá? Então, no quadro de uma obstrução leve, o paciente ele vai ter o quê? Uma tosse, tá? Uma tosse ali mais persistente, mas ele vai conseguir emitir sons, ele vai conseguir respirar praticamente de forma quase 100% ali, e ele vai conseguir chorar, tá? Essa tosse, gente, é a nossa tosse que a gente chama de tosse eficaz, tá? Essa tosse eficaz, ela vai servir o quê? É como se fosse o próprio reflexo do organismo que está conseguindo tentar expulsar aquele objeto, aquele corpo estranho ali das vias aéreas. E aí, nesse caso, provavelmente, essa tosse, ela vai ser o quê? Eficaz, por isso que é o nome tosse eficaz. Ela, por si só, vai conseguir expelir para fora o corpo estranho, tá? Ah, mas é todo mundo? Não, obviamente eu vou estimular essa tosse, que a gente já vai falar daqui a pouco como, e eu vou aguardar para fazer a avaliação, né? Eu vou ficar ali observando o médico, né? Observando o paciente para ver se ele consegue expelir para fora aquele corpo estranho. Se ele não consegue, ou ele tem uma piora, aí a gente vai passar da tosse eficaz para a próxima manobra, que é a manobra de Heimlich. Essa tosse eficaz, gente, é fazer o quê? Deixar o paciente tossir na medida dele, associada a batidinhas leves lá na região escapular dele, tá? Então, o que acontece? Da mesma forma que a gente faz na Heimlich, de posicionar a gente atrás do nosso paciente, a gente vai posicionar, só que a gente só vai ficar fazendo batidinhas. E, gente, a batidinha, ela é feita com essa parte aqui, ó, a parte mais dorsal da mão, tá? A parte inferior do polo da mão aqui, nas bases dos dedos, tá? Por quê? Porque é aqui onde a gente tem mais força, tá? Por mais que seja batidinha leve, a gente não tem que fazer um tapinha assim, não, tá? É assim, ó. Fazendo esse tipo de força aqui, dessa batida aqui, tá? Isso no caso de obstrução leve. No caso de paciente com obstrução grave, o paciente ele não vai nem conseguir tossir. A tosse dele já não está conseguindo mais, ele parou de tossir. Ele provavelmente não vai estar conseguindo fazer, né, emissão de nenhum tipo de som. Ele pode apresentar cianose ou sinais de asfixia. Então, ele vai estar já começando a estar com rebaixamento de nível de consciência, etc. e tal, tá? O que eu poderia pensar numa estação de Ovasc? Provavelmente teria manequins, tá? E manequins ali que é realmente só um boneco. Igual eu trouxe para vocês aqui. Vocês conseguem ver o meu mouse? Aqui a gente tem um manequim, né, de uma criancinha ali, que são geralmente menores de 1 ano, para representar, e um boneco, né, inflável ali de um paciente adulto. Eu apostaria, tá, numa obstrução num adulto. Mas, se vier na criança, a gente também tem que saber certinho. Então, por isso que a gente tem que separar os dois ali, tá? Então, vamos começar falando sobre a manobra de Heimlich nas crianças menores de 1 ano, tá? Nos bebezinhos ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, classifiquei. Realmente é uma obstrução grave, ou seja, eu vou ter que fazer uma manobra nesse paciente, aí a gente vai fazer a posicionamento do bebê. O bebê, gente, ele sempre, na primeira posição, ele vai estar de bruços, ou seja, a barriguinha dele vai estar para baixo. Aonde? Justamente na parte do nosso braço aqui, na parte superior, tá? Então, a gente vai posicionar ele dessa forma aqui. Fora essa posição de ventre para baixo, o paciente ele vai ter que estar inclinado levemente, tá? Ou seja, a cabeça do paciente, do bebezinho, vai estar mais para baixo em relação aos pés dele, ok? Eu não tenho nenhum bonequinho aqui, mas eu vou pegar um aqui para ver se vocês conseguem entender. Então, ó, o braço vai estar assim, nessa posição, tá?
A gente vai pegar a criancinha e vai colocar ela assim, a cabeça para baixo e os pezinhos mais inclinados para cima, tá? E aí, o que vai acontecer? Como ele está de barriga para baixo, a gente vai localizar a região entre as escápulas, tá? E aí, entre essas duas escápulas, a gente vai fazer as batidinhas, tá? São 5 golpes mais firmes. Então, a gente vai fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Terminei de fazer isso, eu vou passar o quê? Deste braço para o próximo braço, virando ele de barriga para cima, ou seja, eu tive a troca do meu braço aqui, e aí eu vou realizar a compressão torácica, 5 compressões também com os 2 dedos. Eu sei que vai ter gente aqui que já sabe do novo protocolo. Eu vou deixar para mostrar para vocês no final que teve uma mudança aí. Mas para o INEP, gente, a gente vai utilizar ainda esse protocolo antigo. Por quê? Porque o OVAS, a atualização que teve agora em 2025, foi, se eu não me engano, há 2 meses atrás. E a nossa prova, ó, tá há muito tempo já feita. Então, não se preocupem em relação ao novo protocolo, mas a gente vai falar de qualquer forma daqui a pouco, tá? Entendeu como que funciona aqui a manobra no 1 ano de idade? Não tem erro. Eu preciso verbalizar principalmente o quê? Que a cabeça do paciente ele vai estar mais para baixo em relação aos pés, ao tronco. O paciente, o bebezinho, ele vai estar de ventre virado para baixo. Eu vou fazer 5 golpes na região intraescapular, ou seja, entre as 2 escápulas. E depois eu troco do braço, eu viro o bebê para o outro braço, de barriga para cima, e faço 5 compressões com os 2 dedos aqui, para poder fazer perto do externo ali, tá? Para ter que fazer essas compressões, tá? Então, é isso que eu quero que vocês imaginem numa estação, numa manobra de desengasgo aqui, menores de 1 ano, tá? Então, primeiro, eu vou posicionar o bebezinho igual tá aqui, ó, nessa imagem. Posicionei, eu vou realizar as 5 batidinhas aqui. Depois, eu viro, troco de braço. Nessa imagem aqui tá no mesmo braço, mas finge que trocou, tá? E a gente vai fazer a compressão torácica aqui com 2 dedos, né? Na região do externo ali, 5 compressões também, tá? Então, eu até deixei esse bonequinho falando com vocês, ó. 5 golpes, vira, 5 compressões. 5 golpes atrás, viro, 5 compressões torácicas. É isso que não pode deixar de ser verbalizado numa estação de OVAS para menores de 1 ano. Ok? Alguém tem dúvida nessa parte de menor de 1 ano, para a gente poder passar para a próxima? Ninguém tem dúvida, né? Muito facinho. Agora a gente vai falar da minha aposta, que se vier OVAS, vai vir em pacientes maiores de 1 ano, tá? O que acontece? A manobra de Enlich no maior de 1 ano também teve mudança, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas vamos falar do tradicional, basicão, que a gente tem que saber, que todo mundo já sabe. Primeira coisa identifiquei que ele está em obstrução grave, com aqueles sinais que a gente já tinha pensado. Eu vou fazer o quê? Me posicionar atrás do paciente. Obviamente, antes de eu me posicionar no paciente, eu tenho que falar o quê? Olha, eu vou realizar uma manobra, né, para poder te ajudar a desengasgar. Por quê? Porque, às vezes, o esforço que vai ser feito no tórax do nosso paciente vai ter um incômodo, né? Não é uma dor propriamente dita, mas acaba tendo um incômodo ali, o paciente ele pode ficar mais assustado. Então, a gente tem que, obviamente, explicar para ele o que a gente vai fazer e pedir autorização. É óbvio que tem que ser coisa rápida, né? Porque ele está engasgado, tá? Então, pedi autorização, expliquei para ele, eu vou me posicionar atrás do paciente, tá? Vou posicionar as mãos, tá? Em punho fechado e a outra mão sobreposta, como? Eu vou pegar a minha mão, tá? Fechada, meu punho fechado, da minha mão dominante, e a minha mão não dominante, aberta, ele vai cobrir aqui. Vou posicionar lá na região epigástrica, tá? Entre o umbigo ali e o apêndice tifoide. E vou fazer os movimentos, né? As compressões ali em J, tá? Fazendo esse movimento aqui dessa imagem. Não sei se vai dar para vocês enxergarem direitinho. Eu até trouxe essa imagem que eu adorei quando eu vi ela. Ó, o paciente, então, tá na frente, né? O examinador tá atrás aqui do paciente. Ele explicou, posicionou. A cabeça do paciente também, gente, levemente estendida para frente, tá? Levemente inclinada para cima e para baixo aqui. Por quê? Porque isso vai facilitar a abertura das vias aéreas para poder expelir ali o corpo estranho, tá? E aí, posicionou a mão dessa forma, igual eu falei para vocês, mão dominante em punho fechado, não dominante. Recobre essa mão, posiciona na região epigástrica, ó, aqui na região entre o umbigo e o apêndice tifoide, e faço o movimento em J. Esse movimento em J é o quê? Esse movimento aqui, ó, reto, curva.
reto, curva, tá? Isso, obviamente, ó, perto da região do apêndice tifoide. Deixa eu ver se dá para vocês enxergar aqui, ó. Então, reto, curva, reto, curva, reto, curva, tá? Eu quero que vocês treinem em casa esse movimento, porque na hora, né, de realizar a manobra tem que ser feita da forma correta ali, tá? Que o examinador ele vai avaliar certinho ali, tá? Gente, manobra de Heimlich maior de 1 ano, isso também não tem dificuldade. Alguém tá com dúvida nessa parte? Não, né? Então, esse no adulto. Eu trouxe para vocês aqui, ó, no caso de uma criança maior de 1 ano. Obviamente, se você é um adulto, né, de 1,80 m e uma criancinha ali de 1,20 m, obviamente você não vai conseguir ficar atrás dela. Então, o que você vai ter que fazer? Abaixar, né? Ficar bem perto ali, para que você consiga deixar a criança totalmente apoiada sobre o seu tórax, né? Sobre o tórax de quem está salvando a vida desse paciente, tá? Então, sempre agacha, se for maior de 1 ano ali, mais umas criancinhas que sejam menores do que quem estiver fazendo a manobra, tá bom? Trouxe uma observação super importante aqui. Em caso, né, o paciente ele tiver, né, sinais ali de uma parada cardiorrespiratória, né, se ele estiver apresentando GASP, né, por causa dessa obstrução que ele teve, a gente vai ter que largar de mão, tá? Esquece a Heimlich e inicia a RCP aqui, tá? A reanimação cardiopulmonar que a gente já teve, né, no suporte básico de vida lá com a Verônica, tá? Eu trouxe aqui só para relembrar para vocês desses 4 passos aqui, tá? Então, observei que o meu paciente está em gasping. Verifiquei pulso, realmente não está com pulso. Ele parou, tá na minha frente por causa dessa obstrução que ele teve. A manobra de Heimlich, gente, não vai ser efetiva, porque ele está parado. Então, a gente faz uma reanimação cardiopulmonar nesse caso, tá bom? Obviamente, a gente vai ter que chamar SAMU, enfim, ó, dependendo do local que a gente estiver, tá? Trouxe para vocês uma coisa bem legal que está no manual, tá, do OVAS aqui, que é as prevenções de obstruções. Isso é importante por quê? Porque o INEP, quando ele cobrou a ingestão de corpo estranho, depois que você resolvia, você tinha que dar para a mãe, né, as instruções de prevenção, tá? Então, se vier, né, uma obstrução de vias aéreas, também não vai ser diferente. Pode ser que eles cobrem prevenções, né, medidas preventivas de obstrução de vias aéreas, tá? Então, para paciente, tanto criança, tanto idoso, a gente tem que juntar os dois ali, tá? Então, o que acontece? A gente tem que verbalizar que a gente tem que evitar alimentos muito pequenos. Por quê? Porque principalmente crianças, né, idosos, conseguem aspirar mais fácil durante a deglutição ali, se o alimento for muito pequenininho, né? Então, tem que tomar muito cuidado ali, tá? Alguns exemplos que o caderno lá da atenção primária traz uvas, né, inteiras, amendoim, pipoca. Então, toda vez que esses pacientes pequenos, né, tiverem comendo esse tipo de alimento, ele tem que ser o quê? Supervisionados, tá? Outra coisa, cortar alimentos em pedaços pequenos. Seria o quê? Não tão pequenininhos, porém não tão grandes. Seria mais ou menos intermediário ali. Por quê? Porque para aspirar é mais fácil, tá? Sempre supervisionar a alimentação, igual a gente já falou. Manter objetos pequenos, né? Brinquedos, moedas, baterias, fora de alcance. E olha aqui, ó, uma coisa que eu trouxe para vocês de uma imagem, ó. Isso aqui são o quê, ó? Miçangas, né? Aquelas bolinhas. Então, as meninas hoje, né, estão com bastante febre de fazer aquelas pulseirinhas de miçanga, né? E às vezes os pais deixam as criancinhas ali brincando com as miçangas e esquece que eles podem colocar no nariz e durante a inspiração e parar nas vias aéreas superiores, né? Então, tem que tomar cuidado ali também, tá? No meu internato, inclusive, teve uma vez só que eu peguei uma criancinha e foi justamente por uma bolinha de miçanga, tá? Trouxe outra imagem aqui para vocês não esquecer do quê? Do Lego, né? Hoje em dia também tá bastante na moda, né, brincar com Lego, e eu nem sabia, tipo assim, eu nunca tinha visto um Lego. Esses dias para trás fui na casa do meu sobrinho, fui olhar, ele tinha, e gente, o Lego, antigamente eu brincava de Lego, mas eram uns Lego desse tamanho assim, era gigante. Hoje tem uns Lego que é desse tamanhozinho, que cabem no nariz, assim, tranquilamente. Eu fiquei até assustado com isso, sabe? Outra coisa, em relação a brinquedos, sempre, gente, tanto na obstrução de vias aéreas, tanto a ingestão, a gente tem que lembrar dos rótulos, né, dos brinquedos. Isso também já veio na estação do INEP, né? Os pais, eles precisam lembrar das orientações, né, da idade dos brinquedos. Os rótulos, eles vêm lá para crianças acima de tantos anos. Por quê? Porque se você der para uma criança menor da idade da faixa etária que tiver lá no rótulo, é propício para desmontar e ter, né, algum tipo de acidente com essa criança. Então, é muito importante orientação familiar em relação aos rótulos também, tá?
Comer devagar, né, e mastigar bem os alimentos. Nesse caso aqui, gente, principalmente para quem? Para a população idosa, tá? Porque às vezes idoso tem preguiça de mastigar, né, e acaba engolindo, tentando engolir ali, e aí vaza, né, lá para as vias aéreas, não fecha certo a epiglote ali, vaza lá para dentro e causa uma obstrução, né, uma aspiração ali. E outra coisa também para os idosos, né, em relação à prótese dentária, gente. É até estranho falar, mas tem próteses, né, que são pequenas, de um dente, 2 dentes. E às vezes, se tiver muito solto, o que que acontece? O próprio idoso está dormindo ou alguma coisa assim, ela cai e vai justamente lá para a traqueia, em vez de ir para o estômago, né, em vez de ir para o esôfago. E aí causa uma obstrução também de vias aéreas, tá? Então é muito importante a gente tentar, né, orientar ali nos idosos em relação à dentadura, né, não deixar, né, fazer manutenção com o dentista de forma correta, tá bom? E para terminar, deixa eu ver, acho que eu terminei, na verdade, né? Terminei. E era isso, então, para a gente terminar hoje. Agora o Marcos vai dar 2 temas super importantes, tá? Para vocês também. Um de procedimento e uma manobra semiológica que eu também aposto bastante no INEP, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida no OVASS, nas 2 manobras? Eu falei para vocês que eu ia falar da atualização, Marcos, só um minutinho. Eu tinha esquecido. A atualização, gente, a única coisa que mudou é que antes de iniciar a manobra de Heimlich com a compressão no adulto, a gente mesmo assim faz os tapinhas nas costas antes, tá? Então agora, no adulto, a gente vai fazer o quê? Tapinha, tapinha, depois que a gente faz a manobra de Heimlich. Deixa eu compartilhar com vocês que eu tenho um documento aqui, ó, para mostrar para vocês. A reportagem do G1. Ó, esse daqui é do adulto, tá? A nova atualização de 2025 que teve, ó, o adulto agora, né? Ou crianças maiores de 1 ano. Antes a gente já iniciava, né? Posicionava atrás e fazia o J ali, a compressão no epigastro. Agora não, tá? Agora a gente faz os 5 tapinhas e sempre, ó, nessa região da mão, tá? Não é mais o tapinha assim, ó. É sempre nessa região inferior do polo da mão, tá? Então, faz os 5 tapinhas e aí depois você faz a manobra de Heimlich propriamente dita. Outra coisa, na criança também mudou, tá? Antes, a gente fazia, né, igual eu expliquei para vocês, as compressões torácicas lá no externo com 2 dedos. Agora, também nessa região posterior, inferior aqui, do dorso da mão, tá? Essas são as 2 únicas mudanças que teve no novo protocolo, tá bom? Porém, eu não acredito que se vier um OVASS vai vir atualizado. Vai vir provavelmente desatualizado aí, tá bom? Deixar o Marcos agora dar as 2 temas, que são temas muito importantes, muito bons. Pessoal, boa noite a todos. Deus abençoe a nossa conexão, né? Ô, Marcos, puxa o zoom aí para os meninos verem direitinho. Eu vou colocar a apresentação aqui, espera aí rapidinho. É que eu sou muito ruim com esse negócio. Na aula passada, eu não sei quem estava falando, tá muito pequeno, tá cortado, não sei o quê. Mas, cara, eu não sei o que aconteceu, tá? Tive dificuldade o dia inteiro para poder projetar. Inclusive, você está escutando direitinho o que eu estou falando? Estamos, só que tá cortado a imagem. Aonde está cortado? Tá lateral aqui, né? Isso. Deixa eu ajeitar aqui, então. Tentar, pelo menos. É só tirar um pouquinho do zoom que eu acho que dá certo. Deixa eu tentar mudar o zoom. Pior que eu coloco a apresentação e ele já fica assim, ó. Deixa eu puxar. É porque eu puxo na tela, não diminui. Espera aí, só um minutinho. Qualquer coisa você volta pro outro sem ser apresentação e puxa o zoom por lá. Pode ser. Deixa eu fazer aqui, então. Acho que fica até melhor assim, né? Ó. Perfeito, agora ficou melhor. Então vamos lá, é até bom que eu faça um teste. É o 3º lugar já que eu estou tentando conexão. Para ver se a conexão fica melhor desde que eu voltei para minha cidade.
Eu acho que é o fornecedor de internet aqui que não colabora muito. Ele falou assim, vou avacalhar com aquele camarada ali que ele tá precisando de internet. Então, vamos lá. Não me estender muito, tá, pessoal? Vamos fazer aquela revisão rápida. Eu sei que muita gente está cansada, tem gente com família do interior que apareceu, descobriu agora que tinha um primo, um tio, um avô, um periquito, um papagaio, né, recebendo visita. Mas vamos fazer aqui os conteúdos que a gente tem que fazer. Eu acho, assim, qualquer coisa é útil, tá? Qualquer informação que a gente possa absorver nesse curto período de tempo que a gente faça aqui, ela é muito útil, tá? Muitas das vezes a gente pensa assim, não saí, não aprendi nada. Você aprendeu sim, tá? Da próxima vai ser uma revisão, você não vai ver isso pela primeira vez. Alguma informação você vai ter, então você vai ganhar tempo na sua revisão, tá ok? Nem que eu esteja ali lavando uma vasilha, mas escutando alguma informação, eu acho que dá para a gente absorver alguma coisa interessante, tá? Então vamos falar aqui sobre lavagem auricular. Esse material todo tá no caderno de atenção básica, tá? Inclusive, eu queria até contar que no meu internato, eu tive que realizar quando eu estava no posto de saúde, e eu nunca tinha realizado até então, nem tinha revisado o procedimento, certo? Então, assim, tem coisas que a gente faz lá no dia da prova que não assim, característico do nosso dia a dia, mas a gente tem que saber orientar, né? Por exemplo, eu não sabia o que fazer, já fiquei assustado. Eu tinha visto o Áureo fazer uma vez no pronto-socorro, mas isso foi no posto de saúde. Então, assim, eu dei a sorte de que a enfermeira já deixou tudo preparadinho, tá? E o que mais a gente tem que fazer aqui é a preparação, tá? Saber verbalizar como que eu vou preparar cada um, porque é meio que improviso, não há, tipo, um kit para lavagem auricular. Então, eu tenho que verbalizar, solicitar materiais, preparação de materiais. Então, assim, principalmente por constar no caderno de atenção básica e fazer parte da nossa atenção primária, eu acho que é um tema muito bom de cair, tá? Porque tem tudo esquematizado lá para poder pontuar ponto a ponto, inclusive algumas besteirinhas que eles gostam, por exemplo, na prova de lavagem de mãos, né, higienização das mãos, eles tiraram 1,5 ponto por você não descartar o papel no local adequado. E aqui, após você fazer cortar o scalp para ajeitar ali para colocar na seringa, tá tipo meio que destacado lá, né, descartar a parte da agulha no local adequado. Então, se alguém tiver dúvidas que viria pontuando ali o simples fato de descartar a agulha no local adequado, eu garanto para vocês que sim, poderia vir. Tá ok? Então, porque o INEP gosta desse tipo de coisa. Então, vamos lá, pessoal. Como viria a situação de lavagem auricular? Basicamente, eles poderiam introduzir ali que o paciente fulano de tal, né, após ser orientado ao uso do cerumin ou dos... do cerumin que seja, né, o uso de algo para quebrar aquela rolha de cerume, retornou para poder fazer, o emoliente, perdão, para poder fazer essa lavagem auricular, né, e você teria que descrever como seria realizado. O que você teria já de início? Isso pode ser em preventiva, tá? Eles usam várias coisas para medicina de família e comunidade, porque é posto de saúde, mas também pode ser, por exemplo, estação de clínica médica, por que não, né? Então, tem vários cenários possíveis para que possa cair. Então, diante desse cenário, basicamente ali, você teria que descrever como realizar a lavagem auricular. E teria, sim, tem coisas aqui que são fáceis a gente ter disponíveis através do INEP, né? Eu digo que o otoscópio eles não disponibilizariam para todos, tá? Seria difícil disponibilizar, mas se você verbalizar que teria que ser utilizado, basicamente, já pontuaria, certo? Então, quando a estação puro procedimento, o que a gente tem que fazer inicialmente, né? Já viria ali nas nossas tarefas, que o que vai pontuar é só o procedimento, tá? A anamnese quase que nada, certo? Então, ok. De procedimento, nossa revisão direcionada aqui, tá? Monique tá com a gente, Liliana, Pablo, Juliana, Sônia, a Bela e a Dianeise aí. São pessoas, assim, que provavelmente já viram, né? Ou estão acostumados com o procedimento. Mas saber fazer é diferente de saber verbalizar. Então, essa é a ideia, tá? Eu criar uma verbalização. Eu garanto para vocês que várias pessoas sabem fazer diversas coisas, como, por exemplo, andar de carro, mas você verbalizar cada passo de uma forma didática para que a outra entenda é algo totalmente diferente. Então, isso requer treinamento, repetição, né? Então, ok, eu preciso solicitar esses materiais. Então, quais seriam as minhas tarefas? Solicite os materiais necessários, né? Verbalize a realização do procedimento. Basicamente, assim, seriam as minhas tarefas nessa estação, tá? E o que eu solicito, então? Aqui eu trouxe o material bem ilustradinho para a gente, essa é a imagem que está no caderno de atenção básica, tá? Eu preciso, no mínimo, né, de um campo ou uma toalha limpa ou compressa, tá? Otoscópio, e como seria verbalizado isso? Vou solicitar os materiais, solicito
um campo ou toalha limpa ou compressa, otoscópio com otocone, tá? O importante aqui, eu até esqueci de destacar aqui, mas vocês vão ver nas outras imagens que eu coloco de vermelho o que é mais importante para verbalizar, tá? Porque a ideia não é decorar a forma de verbalização, é verbalizar com os principais pontos, tá? Então, solicito campo, toalha limpa ou compressa, pode ser só um desses, tá? Solicito um campo estéreo, pode ser também. Basicamente, não obrigatoriamente é estéreo, mas você pode solicitar ele e contaminar, não tem problema, tá? Solicito otoscópio, uma seringa de 20 ml ou maior, e aí vem as cubas, uma cuba redonda e uma cuba rim, um par de luvas de procedimento, aqui não requer uma luva estéreo, uma tesoura, porque eu preciso cortar esse scalp, né, um scalp calibroso, que é aquele que a gente pega acesso ali, principalmente butterfly, aquele borboletinha, né, que a gente fixa na pele, porque eu preciso desse scalp para mim fazer o meu acessório ali pelo qual eu vou irrigar o conduto auditivo, certo? Preciso do scalp e um frasco de solução salina ou soro fisiológico 0,9%. Tá? No manual sugere o uso de 100 ml. Então eu tenho que lembrar de solicitar o material correto. E se eu sei fazer o procedimento, eu sei do que preciso. O nervosismo é o que pode atrapalhar. Mas repetição e treinamento é o que vai ajudar a gente. Tá? Então solicito um campo, otoscópio, seringa de 20 ml, uma cuba redonda e uma cuba rim, um par de luvas de procedimento, tesouro, scalp e um frasco de soro fisiológico 0,9% de 100 ml. Ok? Solicitado materiais, tá? A gente sabe que tem aqueles passos de paramentação prévia, tá? Não há exigência da verbalização da paramentação prévia, principalmente no manual, mas se eu verbalizar pelo menos já desde já que eu vou colocar luvas de procedimento, já é o ideal. Apesar de que na descrição dos procedimentos não consta como um passo inicial, tá? Só no momento em que eu vou realizar a lavagem ali do conduto auditivo, que aparece como obrigatória a colocação das luvas. Então, eu tenho que saber solicitar esses materiais. Eu já pontuei metade da minha citação aqui. Não, vamos por 30%, porque o procedimento viria de forma separada. Tá ok? Então, sei solicitar materiais para realizar uma lavagem auricular. Né? Sempre lembrando que há todo um raciocínio para me identificar que eu tenho que fazer uma lavagem auricular. Seria um paciente ali com a hipoacusia, né? Um paciente geralmente idoso, ou um paciente jovem que seja com uso frequente de cotonete, né? Ou até com antecedente já ali de alterações auditivas, ok? Então, o contexto deixaria bem claro para você que é para realizar, tá? Então, não preocupe quanto a isso. Preocupe a saber verbalizar como realizar o procedimento. Então, eu sei solicitar os materiais, em seguida, eu vou realizar o procedimento. E o que eu digo para vocês que é importante? Direcionamento, tá? Então, não é, por exemplo, terminei de solicitar os materiais, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, direciona. Inicialmente, vou solicitar os materiais. Solicito, tal. Agora, vou realizar o procedimento e verbalizo o passo a passo, tá? Direcionamento, é isso que ajuda o seu examinador a poder pontuar, tá ok? Então, assim, não verbaliza direto, tá? Introduz cada etapa do seu raciocínio, tá? Então, a ideia de revisar a forma de verbalização é isso, é até criar um raciocínio para que eu não possa esquecer as etapas, certo? Então, feita a solicitação correta dos materiais, eu tenho que saber verbalizar como realizar esse procedimento, tá? No caderno lá da atenção básica, ele tem 16 passos, tá? E esses passos, eles seguem uma ordem ali bem aleatória, tá? Então, por isso, eu sugeri dessa forma um raciocínio onde eu possa acomodar tudo por grupos, tá? Para mim ter um raciocínio mais lógico. Porque primeiro fala ali de recortar o scalp, depois emendar ele na seringa, né? Então, aqui eu criei um raciocínio um pouco mais lógico, tentando ajudar vocês. Por isso, revisem esse material, tá? Para revisão teórica. Então, agora vou realizar o procedimento. Esse item 1 que eu coloquei para vocês é só para destacar, porque contém no caderno de atenção básica, tá? Mas, basicamente, o cenário já seria um paciente com o uso prévio dos emolientes ali, né, que veio para poder fazer a lavagem auricular. Mas como que eu sugiro para vocês? Introduza dessa forma, vou realizar o procedimento. Considerando que o paciente fez uso prévio de emolientes, vou realizar a lavagem auricular. Então, isso demonstra raciocínio, demonstra conhecimento do tema, tá? Então, assim, ainda que venha, né, você vai lá e fala, considero que o paciente fez uso prévio de emolientes para poder amolecer esse cerume na região auricular do paciente, tá? Então, vou verbalizar como eu realizo isso, tá? Coloquei a imagem no cantinho ali para vocês do cerume. Preparação do material,
certo? Então, é importante a gente verbalizar. Porque o material que eu utilizo, como eu disse para vocês, não é um kit específico. Eu que vou ter que improvisar esse material, certo? Então, primeiro, cortar o scalp que eu solicitei previamente. A gente sabe aí pela imagem, vocês podem ver que o scalp ele tem uma extremidade que contém a agulha, onde eu vou pegar o acesso, e a outra onde eu faço ali, conecto, né, eu acoplo a seringa, certo? Então, eu vou verbalizar o quê? Cortar o scalp, vocês podem reparar aí que eu coloquei de vermelho os principais pontos, tá? Então, cortar o scalp com aproximadamente 4 centímetros a partir da extremidade de acoplamento da seringa. Então, o que é importante? Não é decorar como eu falo isso, mas eu tenho que falar que eu vou cortar esse scalp e que vai ser 4 centímetros, tá? Por isso que eu destaquei em vermelho para vocês. Eu tenho que verbalizar essas duas situações, porque é o que vai pontuar. Então, cortar esse scalp a cerca de 4 centímetros da extremidade de acoplamento da seringa. Eu não vou precisar da agulha. Por isso que eu coloquei em vermelho para vocês. Descartar a extremidade da agulha em local apropriado. O INEP gosta de tirar ponto por coisas que a gente não conclui. Por exemplo, não tirar o espéculo, não jogar o papel fora após a higienização das mãos. Tá? Então, tenho que verbalizar que eu vou descartar essa extremidade da agulha, porque ela não é necessária para mim no momento. Ok? Então, cortei esse scalp, deixei ele separadinho ali. Por que eu já não vou acoplar ele na seringa? Porque eu preciso aspirar o soro aquecido. E eu faço essa aspiração sem o scalp, tá? Preferencialmente sem o scalp. Depois eu acoplo o scalp na seringa, certo? Então, verbalizei que eu vou preparar o material. Primeiro, cortar o scalp cerca de 4 centímetros da extremidade e, em seguida, descartar a extremidade da agulha. Eu sigo com o meu próximo passo. Meu próximo passo de preparação do material seria aquecer a solução fisiológica 0,9%, tá? Isso pontua muito, tá? Porque o soro que não esteja em temperatura ambiente, né, ele pode causar desconforto, dor e vertigem no paciente. Então, se alguém achar que não é importante verbalizar, aquecer o soro previamente, está muito enganado. É muito importante a gente verbalizar isso. Aquecer a solução fisiológica 0,9%, temperatura corporal cerca de 37 graus Celsius, né? E vou despejar esse soro na cuba redonda. Sempre lembrando, eu solicitei uma cuba redonda e uma cuba rim, como a gente vê aí na imagem. A cuba rim é essa que basicamente tem aí o formato do rim, né? E uma redondinha, que é a cuba redonda, basicamente. Então, esse soro fisiológico aquecido, eu despejo ele na cuba redonda, tá? E a cuba rim eu reservo para o procedimento posteriormente. Então, verbalizei que eu cortei o scalp, né? Descartei a extremidade da agulha, eu vou aquecer o soro e colocar esse soro numa cuba rim. Ok, então está preparado o meu scalp e está preparado também o soro aquecido. Qual seria o meu próximo passo nessa situação, então, diante da preparação dos materiais? Eu preciso, como resultado final, tá, pessoal? Para que vocês possam entender o raciocínio que eu quero passar aqui. Nessa imagem número 9, é o que eu preciso no final, tá? Aí a seringa ela tá vazia, mas eu preciso de uma seringa acoplada ao scalp previamente cortado, né, com o soro fisiológico aquecido. Isso é a preparação do material. Eu preciso verbalizar todos os passos até que eu tenha uma seringa com o soro aquecido aspirado e acoplado ao scalp, tá? Então, como que eu verbalizo? Coloquei esse soro fisiológico aquecido na cuba redonda, vou verbalizar que eu vou aspirar diretamente com a seringa, né? E aí sim eu acoplo a extremidade do scalp na seringa, assim como vocês visualizam aí na imagem enumerada com o número 9, ok? Então, aspirei o soro, acoplei o scalp, eu tenho ali já preparado o meu principal acessório, certo? Para realizar a lavagem auricular. Então, nessa preparação de materiais, como eu disse para vocês, a gente precisa do resultado final. Uma seringa com soro aquecido e o scalp acoplado. Porém, eu preciso verbalizar todos os passos prévios para que eu possa pontuar, certo? É o que eu disse para vocês. A gente sabe fazer, mas verbalizar requer treinamento e revisão. Tá ok? Em seguida, o que eu faço? Eu já tenho toda a minha preparação de material que eu disse para vocês. Já aqueci soro, coloquei numa cuba redonda, já aspirei, conectei o scalp, ok, reservo ele para o procedimento, tá? Eu preciso examinar cuidadosamente o pavilhão auricular do paciente, é meio que um exame físico da região auricular,
tá? Eu faço a palpação e inspeção da região externa do ouvido e sempre, tá? Tá destacado lá, realizar sempre a otoscopia antes e após o procedimento. Porque como que eu vou verificar se eu realizei uma lavagem correta ou não? Tá? Ainda que eu visualize após a injeção do soro que ele desceu na minha cuba rim, saiu ali aqueles restos de cerume, né? Eu preciso realizar uma otoscopia para ver se ainda tem algo no conduto auditivo do paciente. Tá? Então, eu preciso verbalizar que antes de realizar a lavagem em si, eu vou realizar uma otoscopia e inspeção da região auricular do paciente, certo? Realizado esse exame físico prévio do conduto auditivo, aí sim eu vou calçar luvas de procedimento, tá? É o momento ideal para eu poder calçar essas luvas, tá? Eu gosto bastante de colocar imagem, tá? Porque isso ajuda, assim, a gente ter noção do passo a passo. Então, basicamente, aí vocês podem ver. Eu preciso de uma luva de procedimento e vou ajustar, posicionar a toalha para não molhar a paciente, né? Questão de ética médica. E também posicionar a cuba rim com uma leve pressão, né? Justaposta a cabeça e o pescoço na altura logo abaixo da orelha, tá? O que eu posso verbalizar também? Leve inclinação da cabeça para o lado que eu vou realizar a lavagem, tá ok? Então, essa é a imagem que eu tenho que ter final antes da injeção do soro no conduto auditivo do paciente. A paciente ou o paciente com a cabeça levemente inclinada, com a cuba rim acoplada aqui à região do pescoço e também um pano para evitar que molhe o paciente, ok? Então, posicionei a cuba rim, posicionei a toalha, aqui são tudo posicionamento, tá? Calcei luvas, posicionei a toalha, posicionei a cuba rim, aí eu tenho o cenário perfeito para realizar a lavagem do conduto auditivo do paciente. E como que é o procedimento de lavagem em si? Como que eu verbalizo? Aqui tem coisas muito específicas, tá? Ah, é fácil, é só falar que eu vou introduzir o scalp e injetar soro. Tem coisas específicas que a gente tem que verbalizar. Por que eu falo isso para vocês? Na prova teórica, quem realizou questões teóricas aí, viu, tá? Que já caiu questão teórica sobre a preparação de materiais para realizar lavagem auricular, já caiu questão. Então, assim, saber a direção que fica com cavidade do scalp, né, eu tenho que saber os 4 centímetros, eu só saberia a resposta correta se eu soubesse disso, tá? Então, é muito importante, e o que eu digo para vocês? Todas as estações é baseadas em questões prévias, discursivas e objetivas, tá? Então, eu tenho que saber verbalizar coisas específicas e todas estão destacadas em vermelho aqui, tá? Não fiquem somente nessa aula, assistam novamente ou revisem o material teórico que vai adiantar meio caminho para vocês, tá ok? Então, como que eu realizo a lavagem em si? Olha para vocês ver como que a verbalização tem que conter essa parte que eu destaquei. Introduzir a extremidade cortada do scalp com a concavidade voltada para frente e levemente para cima, certo? Sob leve pressão, aplicar o soro fisiológico, deixando escoá-lo na cuba rim, certo? Então, assim que eu aplico com leve pressão, esse soro vai correr, vai bater no tímpano do paciente, né? Vai recolher tudo que está ali, vai realizar uma pressão contrária e vai carregar tudo que eu tenho ali de cerumen, certo? E eu vou observar, porque isso anatomicamente falando, né, vai voltar esse líquido e eu vou observar ele cair na cuba rim, ok? Então, uma vez esvaziada a seringa, isso aí é só detalhe agora. Se eu verbalizei que há concavidade voltada para frente, levemente para cima, eu aplico o soro sob leve pressão, né, deixando escoá-lo na cuba rim, eu terminei o meu procedimento de lavagem auricular. Só que é bom destacar que eu posso realizar outras vezes, desde que eu faça uma otoscopia e verifico que ainda há alguma coisa no conduto auditivo do paciente. Eu posso fazer quantas vezes forem necessárias. Sempre lembrando que, mais uma vez, eu devo aquecer essa solução fisiológica, né, e trocar o scalp, não utilizar o mesmo por questão higiênica e de ética, tá? E vou verificar esporadicamente, por meio da otoscopia, se há mais cerumen para ser removido. Então, eu posso realizar repetidas vezes esse procedimento de lavagem auricular. Certo, pessoal? Eu sei que só com a nossa verbalização aqui, a nossa revisão, não dá para lembrar 100%, tá? Então, alguma coisa ali como 4 centímetros, eu quero que fique na cabeça de vocês, 4 centímetros do scalp, tá? Com cavidade levemente para cima e voltada para frente, tá? Isso tem que estar na verbalização, porque pode vir sem pontuar nada e pontuar especificamente esses pontos, tá? Então, assim, eu verbalizei que previamente o paciente fez uso do emoliente, né? Preparei meus materiais,
Sempre lembrando que no final eu preciso de uma seringa cheia de soro fisiológico aquecido e acoplado ao scalp, descartada a outra extremidade da agulha. Eu posiciono a paciente, posiciono uma cuba rim, o pano, realizo a lavagem nasal, auricular da forma correta e realizo uma otoscopia para conferir o canal conduto auditivo do paciente, tá? Então, acabaria aí a estação? Poderia ser, poderia que não. Por quê? Eu tenho que saber coisas específicas. De alguma forma, eles, por exemplo, perguntar contraindicações. Quando que eu não posso realizar esse procedimento, tá? Poderia vir uma pergunta, por exemplo, do chefe de estação, né? Quando eu não posso realizar esse procedimento, doutor, seriam as contraindicações. Se o paciente tem uma otite aguda, se ele tem história de perfuração timpânica, se ele tem história de cirurgia ou procedimento na região do conduto auditivo, e se é um paciente que não coopera ou não aceita o procedimento, tá? O que eu posso ter de complicação? Uma perfuração timpânica, tá? Devido a uma pressão inadequada, tá? Existe o risco, ainda que pequeno, e posso ter a vertigem. Justamente por isso eu devo aquecer previamente a solução fisiológica 0,9%. E também uma otalgia e otite externa. E quando que eu vou encaminhar esse paciente? Se durante o meu procedimento eu verifiquei que há uma perfuração de tímpano, ou seja, eu não vou realizar o procedimento e vou encaminhá-lo, né? Se durante o procedimento eu verifiquei que há uma tumoração, ou se há uma infecção sem sucesso no tratamento clínico. São os motivos pelos quais eu devo encaminhar esse paciente para um otorrinolaringologista, certo? Fora isso, tudo que eu verbalizei anteriormente é obrigação nossa realizar. Seja eu no mais médicos diante do paciente com queixa de cerume ou de hipoacusia e eu verifico que é devido ao acúmulo de cerume, né? Seja ali num pronto-socorro, porque a gente já fez um pronto-socorro. Não é obrigação, mas o Áureo sabe muito bem, ele realizou lá no Hospital Santo Antônio o procedimento de lavagem auricular, tá ok? Cara, eu digo para vocês que é algo muito simples desde que haja uma revisão. É muito fácil de dizer que é simples, mas se a gente não tiver uma revisão prévia, uma esquematização, né, conseguir imaginar e verbalizar da forma correta, eu vou perder muito ponto nessa estação, tá ok? Eu vou abrir espaço para dúvidas, se houver algum comentário do colega Áureo também. Algum comentário, Áureo? Não, só ia enfatizar mesmo, mas você já falou em relação ao que está exatamente no protocolo, né? Que já veio na prova escrita, então é um bom tempo. Caminho, né? Eu também acho, assim. Porque é procedimento, é atenção básica, tá? Unidade da saúde da família, poderia vir ali medicina, família e comunidade, cada vez é uma coisa diferente. E já veio procedimento em cirurgia, entre aspas, né, exame físico, já veio procedimento em pediatria, já veio procedimento em diferentes áreas, porque não vir agora em medicina da família e comunidade. Né? Então, assim... Eu também já deixei disponível para os meninos a remoção de anel também, anzol também já caiu na prova, né, os dois na objetiva. Então, uma gestante que inchou o dedo ali, né, e chegou ali com o anel prendido, seria assim um procedimento, porque não, o anzol também. Exato. É muito bom a gente saber verbalizar. Tá, Outra pessoal? coisa, você falou sobre o otoscópio, né? O que acontece? O otoscópio, realmente, eu acredito que não teria verba para mandar para todos os lugares do Brasil. Mas a gente sabe que o INEP coloca muito papel, então eles podem imprimir e deixar para você verbalizar, né? Então, saber verbalizar também como utilizar da forma correta também seria o ideal. Né? Que segurar na forma de caneta, tracionar ali o lóbulo da orelha, né, levemente para cima, e visualizar ali, e saber verbalizar, descrever o tímpano da forma correta. Né, se há abaulamentos ou não, né, se está opaco ou não, saber verbalizar como é o tímpano normal. Eles entregam ali, por exemplo, o impresso, né, com o tímpano, verbalize as alterações dos achados. Exatamente. É algo muito interessante também. E outra coisa, essa questão da forma correta de fazer, né, autoscopia, pode vir em uma estação de otite média também. Claro. Ou qualquer outra, uma obstrução também. Procedimento, né? É exame físico, é semiologia. Exatamente. É algo bom para a gente pensar e saber verbalizar o uso do otoscópio. A gente acha que é besteira, mas eu cheguei no internato sem saber verbalizar o exame físico ali do pavilhão auricular, até que o doutor Paulo, para quem conhece aí, né? Você conhece o pessoal e conhece, ele passou direitinho para a gente, falando que era uma coisa simples que a gente era obrigado a saber. Uhum. Então, ok. Pessoal, alguma dúvida? Só dá um oizinho aí para a gente saber que está todo mundo acordado ainda. A Juliana está aí com a gente, a Brisa, o Pablo, a Liliana, a Monique. Então, ok.
Como eu disse para vocês, a aula fica gravada para revisão, tá? A Sônia está aí com a gente também, tá? Para todas as pessoas que estão aqui também. Isso aqui serve, pessoal, para revisão. A gente sabe que prova de residência agora é o INEP que elabora e eles usam muito a atenção primária, então tem informações aqui que servem para a prova teórica, entendeu? Então, assim, para quem vai fazer prova teórica, também é interessante, tá? Sempre acompanhar aqui 4 centímetros, porque eles gostam de medida, coisa que a gente esquece ali, cai na questão, como eu disse, já caiu na questão teórica do INEP, tá? Basicamente concluído aqui, então, procedimento de lavagem auricular, eu vou falar para vocês, então, vamos supor no cenário que eu não aqueci o soro, apliquei, esse paciente vai se queixar de vertigem. Lógico que a causa não tem nada a ver, mas aí vamos entrar aqui na parte de vertigem postural paroxística benigna. Ah, vamos fazer uma revisão geral? Não, vou ser bem direto para vocês, falando sobre a manobra de Epley, tá? Que é a manobra de correção, tá? Da vertigem postural paroxística benigna. Sobe o material aqui para vocês. Gente, essa manobra aí, eu falei para o Marcos fazer ela, porque eu, quando eu fiz a faculdade, né, se eu não me engano, acho que foi no 4º ano, eu tive otorrino e eu aprendi a fazer, porque a minha professora era muito boa de otorrino. Era Cláudia Sarraldi, né? Era a Cláudia. Ela era muito boa, eu amava as aulas dela, inclusive eu até pensava em fazer otorrino por causa dela. E o que acontece? Eu nunca tinha feito, né, na prática. E aí no internato eu lembro que eu estava na mini salinha lá do Hospital Santo Antônio, e eu estava atendendo para Mariana, aí veio um paciente que ele mesmo já sabia que ele tinha a vertigem posicional, que os otolitos dele já saíam assim, que ele já até sabia o nome dos otolitos. Aí quase que ele me deu uma aula, quase que o paciente me deu uma aula. Aí eu falei para ela, doutora, deixa eu fazer a manobra de Epley, porque eu conheço, mas eu nunca tinha visto, tipo, para ver se a pessoa resolvia. E, gente, é tipo assim, é incrível, realmente resolve, assim, quase que instantâneo na hora que você termina de fazer a manobra. O paciente, inclusive, ele não tinha muita noção dessa manobra, ele falou que tinham feito só uma vez durante crise no pronto atendimento dele, e várias outras vezes ele no pronto atendimento e só faziam analgesia endovenosa e antivertiginoso e não resolvia ou melhorava, né, quase insignificante, uma melhora quase insignificante. E aí eu fiz, ele amou, sabe? Eu expliquei para ele que toda vez que ele tivesse crise, ele podia ir no pronto atendimento e pedir para o médico fazer a manobra de Epley. Eu ensinei ele a ter esse nome. E aí o que eu estava verificando? Tem algumas manobras, né, igual a manobra de Leopold, né, manobra de Kern, Brudzinski, são manobras muito simples que pode vir na nossa prova, né, e essa manobra aqui também é muito importante, sabe, então eu falei para o Marcos, vamos falar um pouquinho sobre a Epley, que eu acho que é um bom tema para vir, e assim, se vier, vai pegar um monte de gente, porque é uma manobra um pouco mais chatinha, né, que tem um passo a passo maiorzinho ali, mas fiquem aí com o Marcos, ele vai dar uma explicadinha aí. Como eu disse, assim, algo bem objetivo, porque o que pontuaria aqui é igual a situação de anafilaxia que teve agora, tá? Só o procedimento de forma bem direcionada. Por exemplo, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, qual seria o cenário, então? Mais uma vez, tá? Paciente. No caso do Áureo ali, a gente pode ver que é um cenário real, né? O paciente já tem noção do que ele tem, né? Ou o caso já vai deixar bem claro que esse paciente tem uma vertigem postural paroxística benigna, né? Ali sem uma eu vou ser direto agora para não ser extenso, mas é importante a gente revisar a anamnese aí, né, do caso de paciente com VPPB, né? E também uma coisa, o que é o principal? Principalmente para questões teóricas, que a gente erra muito. Diferenciar que Dix-Haupt é uma manobra diagnóstica. A manobra de Epley é uma manobra terapêutica, tá? A manobra de Dix-Haupt, eu vou perceber que está alterado, que os otolitos estão mal posicionados, tá? E o nistagmo direcionado é o que vai me dizer o lado afetado, tá? Então, eles trariam um impresso ou algo do tipo ali, dizendo para vocês que o paciente, a manobra de Dix-Haupt, que está de forma indireta te dizendo que teve nistagmo para o lado esquerdo, por exemplo, tá? Então, a partir daí, você identifica que o lado afetado é aquele que foi realizado na manobra, tá ok? Eu acho que não é o contralateral, acho que é isso mesmo, lado afetado do nistagmo, ok?
Então, Dix-Hallpike é uma manobra diagnóstica, tá? Manobra de Epley é uma manobra terapêutica. No Dix-Hallpike, eu vou verificar que esses otolitos estão mal posicionados, e na manobra de Epley eu vou reposicioná-los de uma forma sequenciada, né? E ali que está bem padronizada. Então, por que isso é bom e remete a gente às estações do INEP? Porque como tem algo bem protocolado e de costume, né, a possibilidade de cair, de pontuar da forma correta é muito grande, né? Então cabe pouco recurso, tá? Então, basicamente, eu trouxe para vocês para introduzir o que é. Saber que o Dix-Hallpike é uma manobra de diagnóstico, tá? E assim, eu tenho que saber o nome, manobra de Epley, tá? Eles viriam ali, por exemplo, realize o tratamento, a conduta correta, a conduta clínica correta no caso do paciente, tá? Eles deixariam claro que é uma vertigem postural paroxística benigna, mas não te diria que é a manobra de Epley. Então, você teria que verbalizar. Então, vou realizar a manobra de Epley, tá? Eu teria que introduzir dessa forma, ok? Então, o que é ela, basicamente? Procedimento terapêutico utilizado para tratar a VPPB, né? É aquela condição ali onde há um mau posicionamento dos otolitos e dá a sensação de vertigem para o paciente, né? Porque está em locais errados dos canais semicirculares, como a gente vê aqui na imagem para a gente, tá ok? Mas vamos direto ao ponto, né? O que é o procedimento em si, né? O procedimento ali, a manobra de Epley, passo a passo, tá, pessoal? De forma bem direta e objetiva. O que eu vou fazer? Posicionar o paciente? Não. Primeiro eu vou orientar. Olha, vou ter que realizar uma manobra, tá? Pode ser um pouco incômodo. O senhor me permite? É a mesma coisa de realizar exame físico, tá? Peço permissão, oriento o paciente, tá? Aí ele vai ser colaborativo. Vou higienizar as mãos, calçar as luvas. Não custa nada verbalizar, é de costume e sempre vai pontuar, né? E aí eu inicio o procedimento. Primeiro o quê? Posicionando o paciente, tá? Então, vou me posicionar aqui, nem obrigatoriamente à direita do paciente, né? Eu posso posicionar até na região ali cranial do paciente, do crânio do paciente, porque eu preciso ajudar a fletir a cabeça dele, tá? Então, como que eu verbalizo? Primeiro, posicionamento inicial, que vai ser o paciente sentado, tá? E eu já giro a cabeça dele a 45 graus para o lado afetado, tá? E o lado afetado é aquele pelo qual o paciente tem um nistagmo. Então, tá? Então, se eu sei que é o lado esquerdo, então vou verbalizar da seguinte forma. Vou iniciar posicionando o paciente, tá? Vou colocar, solicito que o senhor possa se sentar, vou girar a cabeça 45 graus para o lado esquerdo, considerando que o lado afetado é o lado esquerdo, tá? É o meu primeiro passo. Vocês podem ver que é algo bem breve, tá? Se eu verbalizar isso, eu vou pontuar tudo, como foi na anafilaxia, tá? Algo bem direto. Então, paciente sentado, cabeça girada 45 graus para o lado afetado, eu sigo para a próxima verbalização, tá? E o que é a próxima verbalização? Em resumo, deitar o paciente com extensão cervical. E como que eu verbalizo isso? Certo? Eu vou solicitar que o paciente, né, que estava previamente sentado, deite-se de forma ali rápida, vou manter a cabeça dele na rotação inicial, né, de 45 graus para o lado afetado, né, e vou estender um pouquinho abaixo do nível da maca, tá? Por isso que é importante verbalizar ali que eu vou manter a cabeça dele livre, ok? Porque eu preciso estender a região cervical dele cerca de 20 graus abaixo do nível da superfície da maca que ele se encontra, tá? Então, essa é a imagem que eu já tenho que ter no meu segundo passo. É um paciente deitado, com a cabeça rotacionada 45 graus para o lado afetado e com uma extensão da cabeça ali cerca de 20 graus da superfície, tá? Então, paciente sentado, cabeça girada 45 graus para o lado afetado, solicito que ele se deite rapidamente e faça uma extensão da cabeça 20 graus negativos, vamos por assim, né, que é abaixo do nível da superfície. E sigo para a minha próxima verbalização. Que seria basicamente o quê? Olha a manobra que a gente faz, como que a gente mexe com o labirinto desse paciente, né? Mexe para um lado, sacudida na cabeça dele, né? Com o paciente previamente deitado, cabeça estendida, 45 graus, né? 20 graus negativos ali, eu vou realizar uma rotação a 90 graus para o lado oposto, né? E manter essa posição por cerca de 30 segundos. Outra coisa que eu esqueci de verbalizar anteriormente. Manter 30 segundos, tá? Essa verbalização é importante.
Na posição ali que o paciente estava, deitado, cabeça estendida e girada para o lado afetado, manter 30 segundos. Após os 30 segundos, rotaciono 90 graus para o lado oposto, né? E vou manter também mais 30 segundos. Ainda o paciente deitado, extensão cervical 20 graus negativo, né? E cabeça rotacionada para o lado oposto agora. Verbalização, manter 30 segundos. Novamente, é muito importante para o procedimento ser realizado da forma correta, certo? Em seguida, né, vou mexer mais uma vez com esse paciente, só que agora um giro sobre o próprio eixo, né? Esse paciente, na minha imagem agora, minha penúltima verbalização, ele tem que estar... Só um minutinho que eu acho que eu... A Luara está entrando agora. Tá. A minha verbalização agora, como que tem que estar esse paciente? Com o nariz para baixo, né? Eu preciso solicitar que esse paciente gire o corpo sobre o próprio eixo, né? De modo que o nariz dele fique apontado para o chão. E mais uma vez, 30 segundos. Reparem, sempre que eu realizar uma manobra nesse paciente, né, solicitar uma diferença de posição, eu tenho que verbalizar, manter 30 segundos. Tá? Isso viria pontuando por etapa, porque o meu procedimento não vai ser correto se eu não manter essa posição pelo tempo correto. Então, vou fazer com que esse paciente gire o corpo sobre o próprio eixo, com o nariz apontado para o piso, né, para o chão, que seja, para baixo. Vou manter mais 30 segundos. E qual seria o meu último passo? Voltar à posição inicial, né? Eu vou solicitar que, novamente, esse paciente possa se sentar. Certo? Então, depois de eu fazer essa manobra toda com o paciente, eu preciso verificar o quê? Se há melhora da vertigem, isso pode durar, como disse o colega, pode ser algo instantâneo, imediato, mas assim, pode demorar alguns minutos ou horas, tá? Outra coisa, eu posso repetir a manobra em um outro momento, também não tem problema, né? Mas como que eu verifico se a manobra foi correta? Se há alívio da vertigem, né? Se havia um nistagmo prévio, se agora não tem mais, tá? E se esse paciente já não se queixa mais, por exemplo, se ele tinha uma queixa de equilíbrio, se o equilíbrio dele está correto, tá? Então, assim, manobra bem direcionada, com passos específicos, que você vai fazer essa estação com 3 minutos e vai se assustar. Mesma situação ali da anaflaxia, estação rápida, porém você vai se preocupar de tão rápido que foi. Mas é aquilo, se é a manobra, é a manobra. Minha tarefa é saber verbalizar essa manobra. O que vai pontuar? Cada ponto. Posicionei esse paciente, manter 30 segundos. Girei o paciente, manter 30 segundos. Cabeça para baixo, 30 segundos. Retorna à posição inicial, paciente sentado. Verifico se há verbalização final, para fechar. Verifico se há melhora da vertigem, nistagmo, presença de nistagmo ou melhora do equilíbrio do paciente. Verbalização final para concluir a manobra de Epley. Tá? Correção dos otolitos, volta para a posição original. Algo que, se assim tiver bem esquematizado na cabeça, revisão rápida, 1, 2 vezes, aqui a gente chega bem preparado para a prova, tá? Como eu disse, correção de vertigem postural paroxística benigna, certo? Só tratamento clínico, lógico, eu posso mandar esse paciente para casa com a sinarizina, né, algum antivertiginoso, para uso diário, né, a depender da causa, mas posso também encaminhar, sobrou tempo na minha estação, vou encaminho para o otorrinolaringologista, né, oriento o paciente a levantar de forma devagar, não de forma muito brusca, né, ainda mais se tratando de pacientes idosos, tá? Então, o que eu tenho que levar de mensagem para casa das 2 estações que a gente passou? Só colocar a última imagem aqui, mas é basicamente falando sobre isso. Quando que está positivo? Né, a manobra foi eficaz. Quando eu tenho alívio da vertigem, né, nistagmo ausente ou mínimo, sensação de equilíbrio restaurada, e basicamente eu tenho que lembrar que essa melhora pode ser instantânea ou pode demorar um pouquinho. Ah, beleza, com essa aula eu tenho que sair sabendo tudo? Não, tá? Take home messages, né? Mensagens para casa. Se eu lembrar que, vamos falar de lavagem auricular, que eu preciso orientar esse paciente que uso, ou introduzir dizendo, uso prévio de emoliente, se eu souber que eu tenho que preparar os materiais, né, que eu tenho que cortar o scalp 4 centímetros, descartar a extremidade da agulha, né, que eu tenho que aquecer o soro fisiológico, colocar numa cuba redonda, aspirar, né, as verbalizações principais, tá, aspirar esse líquido, acoplar o scalp, né,
na hora de posicionar a cuba rim na paciente, colocar uma toalhinha, né, realizar a leve inclinação da cabeça da paciente, né, para o lado da cuba rim, realizar a introdução do scalp da forma correta, né, levemente para frente com a concavidade verbalizada da forma correta, né, leve pressão, soro, visualizo ali a volta do soro, né, saber verbalizar os passos aqui, eu tenho que realizar uma otoscopia final para verificar, tá? Manobra de Epley, saber cada passo ali, coisa bem direta, bem específica, o materialzinho vai ser muito bom para vocês para revisão rápida, tá? Pega, coloca no lugar que é bem acessível, quero revisar o conteúdo, abro rapidinho e faço a leitura, tá? Aqui não é algo inventado da nossa cabeça, tá? É revisão de fonte confiável, tá? A gente não tirou aqui do nada. Por exemplo, eu revisei o caderno de atenção básica para fazer o material de lavagem de ouvido. Então, assim, se você for lá buscar o caderno de atenção básica, vai estar só numa ordem diferente. Eu tentei facilitar a vida de vocês, adiantando o material e colocando de uma forma com de maior coerência. Tanto também a manobra de Epley. Ah, vou pesquisar outras fontes porque eu não confio. Vocês vão procurar, vai estar da mesma forma, só que aqui a gente tentou adiantar o lado de vocês e adiantar o estudo de vocês. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente aí, né? Tanto no grupo, aqui, né? Quiser perguntar já de uma vez, tá? Só passar aqui algumas informações. Sei que agora, final de ano, muita gente está muito ocupada, né? Tem essas festas, a gente sabe que não dá para participar muito, tá? Mas até então a gente observa uma evolução, né? Uma evolução muito grande, mas não deixem de participar com a gente sempre que der. Boas festas aí, a gente sabe que vai ter. Mas não deixe de participar com a gente, tá, pessoal? A gente está sempre preparando um material para que seja suficiente, para que possa ajudar de alguma forma vocês. Tá ok? Alguma coisa? Então, eu só queria reforçar com vocês que semana que vem, né, é a nossa última semana em grupo, né? Essa última semana que passou agora, a gente viu, né, até o Marcos pode falar melhor, algumas pessoas realmente, assim, estava quase no 0 e agora já está chegando quase no 90, né, Marcos? Sim, a gente sim. estava conversando que tem algumas pessoas dos grupos, né, que realmente, assim, deu uma evoluída. Eu já tinha comentado na semana passada e na retrasada que teve algumas pessoas que estão realmente pegando o material que a gente manda e está relendo, porque a gente... E reproduz isso, né? Exatamente, a gente está vendo que vocês estão reassistindo às aulas, né? É claro que não são todos, né? Tem algumas pessoas que estão com mais dificuldade ainda, mas a gente sabe reconhecer também aqueles que estão conseguindo evoluir, né? Principalmente com as nossas dicas, né? Tem gente que esquecia de fazer algumas coisas e que agora nas estações não estão deixando de fazer e estão pontuando. Então, assim, a nota realmente está, só subindo, né? Vou dar até o exemplo da Ju, né? Ela estava revisando semana passada agora a questão das medicações, né? O arquivo das medicações. Ela foi fazer a estação que precisava das medicações, ela verbalizou todas praticamente, né? Esqueceu uma coisinha só, mas o protocolo estava na ponta da língua praticamente, né? Só dela ter olhado os nossos materiais, ela não tinha nem feito essa estação e saiu, se não me engano, ela tirou 8, 9. Então, assim, realmente a gente está vendo a evolução de vocês. E aí vamos falar agora sobre a última semana, né, do treino que a gente vai ter, que é os tira-teimas todos seguidos, tá? Do dia 3 ao dia 7, exceto no domingo do dia 4, a gente vai ter tira-teimas, tá? Então vai ser dia 3, 5, 6 e 7, 4 dias seguidos, né, tirando do dia 4 do domingo, 4 tira-teimas. Então tentem não faltar, por quê? Porque vai ser os últimos dias da mentoria, tá? Onde a gente vai dar temas realmente igual a gente deu hoje. 4 grandes temas, né? Uns temas mais complexos aí para vocês também, tá? No final, gente, lá no dia 8, vocês vão ter treinado, praticamente revisado todos os pontos primordiais do que pode vir na prova prática aí, tá? Do tradicional, do basicão mesmo, e alguns temas mais elevados ali, tá bom? O basicão, o beabá do INEP, a gente conseguiu dar em todas as nossas reuniões. Quem não faltou, fez toda a base do INEP, tá? Quem não faltou todos os temas, também conseguiu alguns temas extras, né? Porque a gente fez o quê? Semiologia além da que o INEP cobra. A gente, igual hoje, né? 3 grandes temas aí que pode vir na prova, pensando no que já veio anteriormente, né? Então, assim, são estações que realmente a gente está tirando realmente para dar, assim,
quase um tapa na cara do INEP, né? Se vier, a gente sabe resolver ali, pelo menos para onde que vai, tá bom? Basicamente, para finalizar, então, eu só queria falar assim que realmente, às vezes a gente não observa essa evolução, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou mais um dia para essa mentoria, é sempre a mesma coisa. Mas a ideia é essa, não é porque eu estou preparado que eu não vou participar mais. Por quê? A evolução é manter aquilo que eu acerto e corrigir aquilo que eu erro, né? Então, assim, eu vou fazer isso de novo? Pessoal, é fazer a mesma coisa de novo, tá? É sempre a mesma coisa, ainda que seja repetitivo. Mas é sempre a mesma coisa. Mas se você deixar de fazer a mesma coisa, você vai esquecer de fazer as mesmas coisas sempre. Exatamente. Entendeu? Então, essa é a ideia, é manter o que eu estou acertando e corrigir aquilo que eu estou errando. Mas eu estou bom já, eu já acerto tudo. Mantenha isso, não deixe de manter isso. Humildade intelectual, entender que a prova pode vir me sacaneando e cair um tema que eu não domino, tá? Então, assim, sempre, nunca ficar de forma confortável. Mas, no geral, principalmente, assim, o pessoal que sempre participa com a gente, não existe tempo perdido, tá? Qualquer informação de fonte confiável é importante para a gente, tá ok? Ó, a Monique perguntou assim, vocês vão renovar com a gente a mentoria? Não queria deixá-los. Então, Monique, eu, Marcos e Verônica, a gente vai conversar a respeito das novas turmas, né? Porque qual que é o ponto nosso? A gente abriu as vagas de vocês pensando, né, que todo mundo ia, né, participar, que todo mundo estava, assim, ativamente. Eu sei que, né, são pessoas de exceção, mas teve gente que, basicamente, abandonou a gente no meio do caminho, né? E o que acontece? Eu, Marcos e Verônica, a gente está fazendo o nosso trabalho, né, para vocês que pagaram. Mas eu não vou mentir para vocês que é chato. É chato porque a gente tem uma lista de espera de mais de 20 pessoas, entendeu? A gente queria abrir, né? A gente chegou a abrir 2 vagas aí, mas aí deu problema, a gente preferiu não abrir, porque o pessoal não quer entrar no meio das coisas, sabe? Por mais que a gente teria que recuperar o tempo, eles gostam, o pessoal gosta de pegar assim, desde o começo, participar desde o começo, sabe? A gente teve problema com questão de pagamento, né? Algumas pessoas que fizeram um compromisso com a gente, infelizmente, não veio aí a ajudar, enfim. Mas a gente vai ver ainda se a gente vai conseguir abrir uma nova turma. Por favor, não me abandone. Por favor, socorro. Então, Áureo também não queria ser abandonada. Não, mas vocês não vão Áureo, mas você está falando de abrir uma nova turma, seria o quê? Temas diferentes? O que seria? Não. Assim, para mim, de verdade, tudo bem, a gente fechou até janeiro, a prova vai ser um pouquinho mais. Se vocês renovassem com quem quisesse, quem não quisesse, tudo bem. Mas quem quisesse. Tá, a gente vai pensar. Socorro, Monique, socorro, Juliana. Não, é bem isso. Não, eu sei, vocês fecharam até o dia 8 de janeiro, beleza. Sim. Trabalharam muito e eu sou extremamente grata por vocês. E realmente, vocês precisam receber novamente, mas a gente quer pagar de novo e continuar. Tá, a gente vai discutir certinho e eu converso com vocês depois sobre isso, tá? Mas foquem em revisar o que a gente já deu, tá? Os tira-teima, gente, porque realmente, agora eu falei para vocês, todo o beabá, tudo que o INEP pode cobrar, a gente deu abdômen agudo, trauma, clínica médica, os pontos principais, né, estações principais, puericultura, que o INEP adora para a prova prática, porque não dá para estudar para a prova prática todos os temas da teórica, porque não tem como, o INEP não cobra alguns temas da teoria na prática, porque não tem como, não tem aplicação. Isso a gente já tinha discutido. A gente maceta no que o INEP pode cobrar, tá? Por exemplo, assim, estação de amenorreia. Nunca veio uma estação de amenorreia, síndrome de Rokitansky, síndrome de não sei o quê. Pode vir? Pode, mas é um tema, assim, que a gente tem que estudar depois do beabá, do tradicional, tá? Então, assim, eu quero que vocês realmente revisem o que a gente já deu, tá? O que o INEP já cobrou, porque o INEP repete tema, já caiu 3 estações de DIP, 4 de asma, é tudo a mesma coisa, não muda, tá? Puericultura, já 6 vezes puericultura, é uma coisinha ou outra que diverge ali de uma coisinha ou outra que eles gostam de pegar, mas é sempre na mesma linha de raciocínio, tá? Então, revisem os temas. Eu, Marcos e Verônica, a gente vai conversar para a nova turma aí, para ver se a gente abre uma turma só de um mês, a gente vai ver direitinho. Qualquer coisa eu informo vocês e vocês podem participar também se a gente for abrir uma nova turma, tá bom? Mas, ó, não vou abandonar vocês, a gente não vai abandonar vocês, porque o que acontece? A gente faz, né,
pré-prova aí, principalmente para os meninos que têm acesso à plataforma, né? A gente vai ter ainda aulas para teoria, para revisar a teoria. Então, assim, abandonar, vocês jamais estarão abandonados, tá bom? Ai, eu nem imagino, Áureo, o que vai Não me, ser não me vejo uma sem semana vocês. sem estar aqui. Não, Não me qualquer vejo coisa a sem gente faz, vocês, Áurea. qualquer coisa a gente faz um escândalo, aí ele não aguenta. Vamos fazer oração para Gente, desacalmar É. esse coração. Não, ele pode até colocar novos coleguinhas. Todo mundo merece ter essas pessoas. Gente, vocês foram bênção, de verdade. Então, outras pessoas também merecem ter a oportunidade que nós tivemos, mas eu também não quero dar a minha vaga para os outros. Eu não abro mão da minha. E já vou Pois logo é, eu dizer. não quero dar a minha vaga. Áurea, Abre tô mais. dentro. Tô com Monique, Juliana, por favor, socorro. Não abandone. Quando que os três vão escutar assim, ó, presta atenção, quando ele fala assim, ó, vai começar a aula, aí eu grito, lá vem o show. Onde eles vão escutar isso? Não vai, né? É verdade. Gente, a Juliana me mandou mensagem, né? Falou: olha, vai entrar na do Marcos. Eu falei: ô, amiga, eu entrei terça-feira com a Verônica para ver se eu poderia ficar um dia com a minha família, né? Mas hoje está todo mundo nas piscinas e eu tô aqui com vocês. Tá vendo? Não abro mão. Áurea, Marcos, tem que parar de gravar, Marcos. Deixa eu só. Áurea, tem uma aula do Hum. tema que eu não assisti, na qual não foi gravada, que a Juliana, que a Verônica deu. Não sei como é que ficou isso aí. Você lembra qual que foi o tema da semana? Não lembro o tema, né? O que que acontece? A gente teve um problema em uma semana só que a gente não conseguiu gravar, porque deu problema. Sei. Então, aí foi nessa semana que a gente não conseguiu gravar, mas a gente mandou material para vocês para dar uma estudada. E aí os outros tira-temas todos ficaram gravados, só não é dessa semana específica. Tá bom? Tá bom, então, por favor, Áurea. Áurea. Eu tô dentro, já tô dentro, tô com você, estou fechada com você, não abro mão. É Por isso. favor, socorro. Não Ai, que graça. Ó, Áurea. gente. Oi, pode falar. Eu estava falando com o Dr. Marcos, ele acha que essa prova vem antes do carnaval. Eu acho que também não vai ser muito depois, não. O que o senhor está achando? Sempre eu tenho que perguntar isso, né? Porque é a pergunta que